Nós estamos encerrando hoje essa série Jesus em Minha Casa. Nós falamos de tantas casas, na verdade foram 7 casas. Nós falamos de casas que Jesus entrou e ressuscitou mortos, falamos de casas que Jesus entrou e liberou perdão, falamos de casas que Jesus entrou e trouxe salvação, falamos de casas da qual Jesus entrou e foi adorado. E coisa boa, meus irmãos, é quando Jesus está na nossa casa. Oh, meu Deus, olha que privilégio. Às vezes nós falamos assim, mas se você parar para pensar, o que é Jesus entrando na sua casa, meu Deus, sentando à mesa com você, coisa gloriosa. E eu quero dizer para você, fisicamente, a gente não consegue ver, mas espiritualmente isso está acontecendo todo dia, se você assim desejar. Espiritualmente Jesus está conosco na nossa casa. Só que nós temos aprendido que existem alguns princípios, porque Jesus, se existe alguma coisa que Jesus é um cidadão educado. Jesus não arromba, Jesus não pula a janela, Jesus não entra pelas portas do fundo. A Bíblia diz em Apocalipse que é esse que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou ter o maior prazer de entrar com você. E não somente entrar para ficar quietinho na sala, sentadinho no canto, na cadeira da vovó, do vovô, não. Eu vou entrar para cear com você, e você comigo, ou seja, estar à mesa com você, ter relacionamento com você, ter comunhão com você. Eu quero conhecer a tua casa, eu quero ir no quarto, eu quero ir na sala, eu quero ir na cozinha, eu quero ter liberdade para abrir a geladeira. Só quem tem liberdade abre a geladeira a casa dos outros, irmãos. E eu quero que Jesus tenha liberdade para abrir o guarda-roupa, para fazer tudo na minha casa. Se você também quer assim, dá um glória a Deus aí. Fala assim, eu quero Jesus na minha casa. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar, eu queria que você abrisse sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24. Nós vamos falar dessa casa que Jesus entrou por pouco tempo. Foi rápida a visita de Jesus fisicamente. Mas a visita de Jesus espiritualmente, eu posso dizer para você, Jesus nunca saiu daquela casa. Mas fisicamente ele entrou rapidamente nessa casa. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia. Que dia é esse? Naquele mesmo dia. Mas que dia? Que dia foi esse? Esse dia foi o dia que o meu e o seu Salvador ressuscitou dentre os mortos. Você não entendeu? Você não te dando glória a Deus aí. Naquele mesmo dia, meu irmão, é o dia que Jesus ressuscitou. Nesse dia, naquele mesmo dia. Essa história aqui é naquele dia, nesse mesmo dia. Iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús. Iam quantos? Iam quantos, gente? 2 deles. Há uma aldeia chamada Emaús, que se distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E o que havia sucedido? O que tinha acontecido? Iam falando entre si, algumas traduções vai dizer assim, que eles iam discutindo entre si tudo o que havia sucedido. Meu Deus, mas o que havia sucedido? Do que eles estão falando? Eles estão falando do que aconteceu. Isso era um domingo. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Então o que eles haviam falando, o que eles estavam conversando de tudo o que havia sucedido, o que sucedeu de quinta-feira para até domingo de manhã? É disso que eles haviam falando, é disso que eles estavam falando. Eles estavam falando dos acontecimentos de quinta à noite até aquele momento, até aquele exato momento que eles estavam caminhando naquela estrada indo para Emaús. Eles estavam falando de traição, eles estavam falando de julgamento, eles estavam falando de crucificação, e eles estavam falando de sepultamento. Eles só ainda não estavam falando de ressurreição, porque eles não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas, discutindo um com o outro, falando entre si tudo o que havia
acontecido. Versículo 15. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros. Que perguntas? Que perguntas eram essas? O que eles estavam perguntando entre eles? Precisam entender que Cristo havia prometido coisas. Eles estavam falando o que estavam do sentimento que eles estavam tendo, não conformando com o que havia acontecido. É isso que eles estavam falando, é isso que eles estavam questionando. Eu não posso acreditar. Imagina essa conversa entre eles, caminhando, falando. Eu não acredito. Mas Jesus morreu. Não acredito que fizeram com ele. Não posso acreditar, pois que entenda isso, irmãos, Cristo havia prometido coisas, e essas coisas não aconteceram, na cabeça deles, no sentimento deles, na visão deles, e eles continuaram nessa história. Eles estavam conversando entre si, versículo 16, continuando no versículo 15, desculpa, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o conheceram. Eles estavam conversando, e eles estavam se distanciando, entenda isso, eles estavam se distanciando do local que Cristo havia determinado que eles estivessem. Então eles estão andando, indignados, conversando, perguntando para o outro, discutindo com o outro, como algumas tradições dizem, e eles estavam se distanciando do local que Jesus havia determinado que eles ficassem. Que lugar é esse? Que local é esse? Jerusalém. Diga Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, se distanciando de Jerusalém, o local que Jesus havia determinado que eles ficassem. E eles estão caminhando para Emaús. Emaús ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros? 10 quilômetros de Jerusalém. É perto ou é longe? É perto. 10 quilômetros não é uma distância longa. Mas eu quero que você saiba o seguinte: tudo aquilo que te tira do propósito, do local que Jesus determinou que você ficasse, é longe. Pode ser a esquina, pode ser na rua de baixo, pode ser um quarteirão. Se te tirou do propósito que Jesus determinou que você ficasse, é longe. Jesus vai ao seu encontro para poder mostrar para você que você está indo na direção errada. E a Bíblia nos diz que Jesus se põe no meio deles. Os seus olhos estão fechados, eles estão espiritualmente cegos. Eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque a última imagem que eles tinham de Jesus era um Jesus crucificado. Era um Jesus que havia sido açoitado, era um Jesus que havia sido judiado, era um Jesus que havia sangrado muito, era um Jesus que estava com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, era um Jesus que foi levantado no madeiro, crucificado com os cravos romanos, um Jesus ensanguentado. Essa era a visão que eles tinham de Jesus, um Cristo crucificado. A visão deles de Cristo era uma visão do passado. Mas aqui Cristo se apresenta no presente para eles. O Evangelho, meu irmão, não é só o Cristo crucificado. O Evangelho também é o Cristo ressuscitado. O Evangelho só não é um Cristo ensanguentado. O Evangelho também é um Cristo glorificado. Ele foi moído, sim. Ele foi morto, sim. Ele sofreu, sim. Mas entenda uma coisa, ao terceiro dia, Ele ressuscitou com poder e com grande glória. Jesus se apresenta a eles, só que um Jesus agora glorificado, num corpo glorificado, não aquele Jesus crucificado. E aqui a mensagem que eles tinham, aquilo que eles tinham na mente, no HD da mente deles, era o Jesus sofrido, morto e crucificado naquela cruz. E eles estão caminhando, e Jesus se apresenta no meio deles, e eles não reconhecem quem era Jesus. Então Jesus perguntou no versículo 17: que conversa é essa que vocês estão tendo? Que palavras são essas? Em outras traduções, que discussão é essa que vocês estão tendo? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Diga, entristecidos. Então vamos entender uma coisa. O que fez estes homens saírem, vamos olhar por essa perspectiva. O que fez esses homens saírem do local que Jesus determinou que eles ficassem,
fosse por um caminho distante, diferente de onde Jesus mandou que eles ficassem. Eles estavam caminhando, discutindo entre si, mas o que levou eles para longe foi a tristeza. Diga comigo, tristeza. Eles estavam entristecidos. Pesquisas nos mostram que as pessoas têm dificuldade de mostrar seus sentimentos. É muito fácil a gente perceber isso. Se a pessoa estiver triste, geralmente ela não vai postar isso. Ela vai querer mostrar que ela está feliz. Ela vai querer mostrar que ela está bem. Por isso que a gente muitas vezes se surpreende com casais que parece para nós que chega do nada e fala assim: pastor, eu estou me separando do meu cônjuge. Mas como assim? Você tirou esses dias fotos juntos, felizes, sorriso, abraçados. Não, pastor, mas aquilo ali não era a realidade. Dificuldade de mostrar os sentimentos, mostrar o que está sentindo. Ei, escuta uma coisa, não use máscaras, seja você mesmos. O próprio Jesus no Getsemane, ele disse para seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus se afasta um pouco para orar e fala: minha alma está angustiada até a morte. Jesus, meu irmão, mostrava exatamente o que ele estava sentindo naquele momento. Só que nesta hora, que ele está no Getsemane, ainda com o corpo carnal, ele estava mostrando: olha, eu não tenho dificuldade para dizer que a minha alma está angustiada. E esses discípulos, caminhando, eles estavam entristecidos. E agora este Cristo glorificado vai ao encontro dos entristecidos, para alegrar o coração deles, porque ele vai mostrar para eles: olha, eu ressuscitei. Eles estavam caminhando triste, imaginando que tudo havia acabado, que as promessas não seriam cumpridas, e eles saem da rota, eles saem do local da promessa, caminhando para Emaús, por causa da tristeza. Meu irmão, minha irmã, fale o que você sente, não tenha medo de se esconder os teus sentimentos. Se você está bem, tudo bem, mas se você não está bem, meu, diga. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de dependência. A Bíblia diz que eles caminhavam tristes. O problema está aí. Não tenha dificuldade de mostrar os teus sentimentos. Não tenha dificuldade de expressar que quando você não está bem. Isso é totalmente normal. Isso vai te acontecer com qualquer um de nós. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui essa noite que se moveram para este lugar, que vieram até aqui entristecidos. Só Deus sabe o que está o teu coração, só Deus sabe como está a tua alma, só Deus sabe como é que está a sua vida, só Deus sabe como está a sua casa, só Deus sabe como está você. Mas escute uma coisa, não se mova pelos sentimentos. Você pode demonstrar os seus sentimentos, mas não se mova por sentimentos. Você tem o direito de sentir dor, de ficar triste, só não tem o direito de sair do propósito por causa desses sentimentos. Estão me entendendo? Diga amém. Porque eles estão saindo do local geográfico que Jesus determinou que eles ficassem, por causa da tristeza. E a tristeza é um problema. A tristeza nos tira do lugar da promessa. A tristeza nos faz que nós nos movimentemos quando não é para movimentar. A tristeza faz você abrir mão daquilo que não é para você abrir. A tristeza faz você decidir quando não é para decidir. Por causa da tristeza, as pessoas abandonam o casamento, abandonam o ministério. Por causa da tristeza, abrem mão de mães, abrem mão de filhos, filhos abrem mão de mães. Por causa da tristeza, as pessoas abandonam coisas que Deus determinou para elas. Eles estão indo na direção errada, entristecidos, mas Jesus vai ao encontro deles. Jesus diz: ei, o que está acontecendo? Põe para fora o que está acontecendo com vocês, põe para fora a tristeza que está acontecendo com vocês. O que vocês estão falando? Sobre o que é essa tristeza? Sobre o que é essa amargura? Fale, ponha para fora, desabafe. Conte para ele, meu irmão.
qual é a sua tristeza. Conte para Ele por que você está amargurado. Desabafe com Ele. Ei, entenda uma coisa, é com Ele que nós devemos nos abrir. É com Ele que nós devemos contar as nossas tristezas. É com Ele, para Ele que nós devemos falar das nossas amarguras. Nós temos um canal aberto diante do Pai, que é Jesus Cristo, este caminho, esta porta. E tendo uma coisa, estenda tuas mãos para cá, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você pode ter saído triste da sua casa, do seu trabalho, você pode estar caminhando triste essa semana, mas Jesus veio ao seu encontro aqui hoje para te dar alegria nessa noite. Conta para Ele o que está acontecendo. Jesus estava dizendo, mesmo que os seus sentimentos sejam de tristezas, vocês não deviam ter saído de onde eu mandei que vocês ficassem. Ei, meu irmão, só recebe a promessa quem permanece, mesmo que o sentimento do momento seja desfavorável. Está tudo certo, desabafa com Ele, mas permanece aonde Ele te colocou, te permanece no local da promessa, e o local da promessa era Jerusalém, e eles estavam caminhando para Emaús, e Jesus vai ao encontro deles. A Bíblia nos fala de uma mulher, que é um exemplo para nós, para não nos movermos por sentimentos. E 1 Samuel vai falar sobre uma mulher chamada Ana, que mesmo triste, ela ia todos os anos no mesmo lugar, para o local da promessa. Mesmo alguém aborrecendo ela, mesmo alguém tirando ela do sério, mesmo alguém indo gritando, falando, cutucando ela, dizendo, eu tenho e você não tem. Eu gero filhos, mas você não gera filhos. Nada, a tristeza não tirou ela da presença, a tristeza não tirou ela do altar. E até que ela recebeu uma palavra da parte de Deus, Deus usando a boca daquele sacerdote chamado Eli, que o Deus de Israel conceda o que você pediste. Nada tirou aquela mulher do propósito. A tristeza, a angústia, a decepção, a insatisfação não tirou Ana do altar do Senhor. Mesmo que Penina ficasse atormentando a vida dela, ela não saiu do altar. Meu irmão, não se mova por sentimentos. Estão me entendendo? Diga amém. Jesus vai ao encontro dos entristecidos. E Jesus vai ao encontro dos entristecidos para recalcular a rota deles. Vocês já conhecem, usam aqui aquele equipamento de GPS? Tem uns aí que é maior roubada, né? Já me julgaram em cada caminho que só Jesus na calça. Mas o GPS do céu não falha, viu, meu irmão? O GPS do céu não falha. Jesus foi ao encontro deles para recalcular a rota deles. E entenda, quando a gente vai e você erra a entrada, o que o GPS fala? Recalculando. O propósito, o destino é o mesmo. Ele vai recalcular a sua rota. Jesus está falando para você, olha, o destino não mudou. O destino é Jerusalém. Eu vou recalcular a rota de vocês. Jesus poderia ter feito uma aparição para qualquer outro discípulo. Podia ter aparecido a Pedro, Paulo, podia ter aparecido a João, poderia ter aparecido a Tiago, mas Jesus foi para, antes de eu aparecer para esses discípulos, eu preciso ir recalcular a rota de dois que saíram do propósito. Esta palavra vai colocar você de volta no lugar da promessa. Aí eu vou repetir isso. Você que entrou aqui, se você estava entristecido, distanciando da promessa, esta palavra nessa noite é para colocar você de volta no lugar da promessa. Volte para o lugar da promessa. O destino continua o mesmo. Eu não sei quantos quilômetros você andou. Você andou 1, você andou 10. Entenda uma coisa, havia 10 quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús. Eles estavam no caminho.
A Bíblia não nos diz em qual km Jesus encontrou com eles. A Bíblia não nos diz isso, mas a Bíblia diz que não importa qual seja a distância, Jesus recalculou a rota deles. Não sei qual é a distância que você tem andado dos propósitos do Senhor. Jesus vai recalcular e você vai voltar à rota do propósito, o lugar da promessa. A tristeza tirou eles da rota, mas Jesus veio ao encontro deles, não para julgá-los, não para repreendê-los. Jesus veio ao encontro deles, não para dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Não. Jesus não fez isso. Jesus veio para alegrá-los. Levante as tuas mãos bem alto e diga, Deus vai recalcular a minha rota. Repita comigo, Deus vai recalcular a minha rota. Jesus veio ao encontro para alegrar a alma deles. Jesus veio ao seu encontro aqui nessa noite para alegrar a sua alma, para alegrar o seu ministério, para alegrar os seus sonhos. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte a sonhar, volte a se alegrar, porque Jesus chegou. Jesus poderia ter revelado eles logo de cara. Jesus poderia muito bem ter chegado diante dele e falado assim, ei, sou eu. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Olha aqui, sou eu. Olha aqui os cravos, o buraco dos cravos aqui, olha os meus pés, olha a espada que me transportou aqui. Sou eu. O que vocês estão fazendo aqui? Mas não. Jesus não fez isso. Olha que interessante. Jesus quer primeiro discipulá-los, primeiro curá-los, porque quem é sarado para sarar. Então eles seriam importantes depois, porque quando eles vão, tem a rota dele recalculada, eles voltam para o lugar da promessa, eles vão chegar lá dizendo, olha, nós vimos o mestre, ele está vivo, ele ressuscitou, não fiquem tristes como eu estava, alegre o coração de vocês, porque o mestre está vivo. Era este. Mas primeiro Jesus precisava trabalhar no coração dele, porque Jesus é o único que pode curar o corpo, a alma e o espírito. Mesmo que você ande triste, Jesus tem o poder de transformar essa tristeza em alegria nessa noite. E olha que interessante, Jesus chega e começa a pregar. Olha o que Jesus fala. Finalzinho 17, e eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um deles, cujo nome era Cleópatas, perguntou-lhes, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E Jesus pergunta, quais? Eles respondem, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão contando para Jesus. Aí no 21 eles vão dizer, ora, aqui vai estar o motivo da tristeza deles. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Israel estava subjugado pelo Império Romano. E a mente deles estava só nas coisas terrenas. Eles não entenderam que o reino de Jesus era um reino celeste. Que Jesus não veio libertar eles dos chicotes romanos, dos impostos romanos. Jesus veio libertá-los do pecado. E eles não entendiam isso. E aí eles disseram isso para Jesus. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos e dizem que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim, conforme as mulheres haviam dito, mas a eles não viram. Então Jesus lhe disse, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram.
era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Versículo 27. Aí Jesus vai começar a pregar para eles. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Entenda isso, olha para cá. Jesus vai e encontra com os camaradas, triste, andando desanimado, conversando entre eles, falando: olha, o nosso mestre, aquele rapaz, nós tinha tanta esperança nele, mas eu tinha tanta esperança nele, eu achei que o jugo do nosso ia acabar, eu achei que esses romanos iam ser banidos, eu achei que ele ia chegar aqui com uma espada, um exército enorme, ia nos libertar, ia nos redimir desse jugo romano. Era isso que eles estavam discutindo entre si. Você lembra quem falou isso? Você lembra quem falou aquilo? Você lembra isso? Você lembra aquilo? E aí Jesus dá essa bronca neles e fala assim: rapaz, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E Jesus começa a falar com eles e vai caminhando com eles. Jesus vai pregando para eles. Desde Moisés, Jesus vai falando do Pentateuco, Jesus vai falando dos profetas, Jesus vai falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel, vai falando de Naum, vai falando de Obadias, Jesus vai falando do Pentateuco até Malaquias, pregando para eles no caminho. E eles vão escutando aquilo. E aquilo vai ardendo no coração deles. E Jesus vai pregando a palavra, Jesus vai mostrando que tudo aquilo que a Bíblia falava no Velho Testamento era só uma sombra do que aconteceria com ele. E Jesus está andando e está falando, está andando e está falando. Entenda isso. E eles não o reconhecem. Mas tem uma coisa que começa a alegrar o coração deles. Porque quando eles chegam na aldeia, Jesus não ia ficar ali. Jesus deu a entender que Jesus ia mais adiante. Então, quando eles chegam na aldeia de Emaús, Jesus, durante esse caminho, foi falando com eles, pregando para eles. Imagina, gente, o próprio Jesus pregando. Meu Deus do céu. E o coração deles, a Escritura vai dizer que ardia. E a situação com o coração ardia, já começava a mudar o que estava por dentro. Aquela tristeza já estava indo embora, aquela tristeza já estava saindo. E quando Jesus para, Jesus fala assim, ó, ameaça que vai, ele fala assim: onde você vai? Para onde você vai? Aí ele fala assim: eu vou seguir. Não, fica mais um pouco com a gente. Fala mais um pouco para a gente. Ei, entenda uma coisa, eu não sei o que pôde trazer tristeza para o seu coração, mas uma coisa eu sei, a alegria volta quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. A alegria volta porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho nos traz esperança. O coração dele já estava alegre, assim: Jesus, fica mais um pouquinho, fala mais um pouco com a gente, está muito bom te ouvir. A tristeza que nós estávamos sentindo no caminho, ela já está indo embora, já foi embora, porque essas palavras estão ardendo aqui dentro do meu coração. Ei, se você entrou aqui triste nessa noite, entenda uma coisa: Jesus está falando com você através desta palavra. Receba essa palavra, alegre o seu coração, nem tudo está acabado. Ele te trouxe aqui nessa noite para redirecionar a sua rota, para fazer você voltar ao propósito, para fazer você voltar de novo ao lugar da promessa. Alegre o seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus havia pregado. E eles pedem para Jesus ficar. Olha isso. Versículo 29. Versículo 28. E quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ou seja, Emaús, Jesus fez como que ia para mais longe. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entra nesta casa. Jesus entra na casa deles. E para onde Jesus vai? Versículo 30, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e o partiu e deu-lhes. Jesus vai para a mesa, Jesus pega o pão,
Jesus parte o pão, e olha o que acontece quando Jesus parte o pão, versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Ei, meu irmão, foi no partir do pão, foi sentado à mesa, mas foi no partir do pão, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram. A mesa revela o Jesus ressurreto. Não somente convide Jesus para entrar na sua casa, leve-o para a mesa com você. A mesa se transforma em altares quando Jesus parte o pão nelas, porque na mesa também é lugar de quem está triste, de quem sente na pele a decepção, não com Deus, mas consigo próprio, de quem a tristeza afastou do propósito. Mas Jesus está dizendo: você me convidar, eu entrarei na tua casa, sentarei à mesa com você e vou transformar todo este ambiente desta casa em uma grande alegria. Eu vou me revelar a você. Jesus desaparece na frente deles. E eles dizem um para o outro: só podia ser ele. Você lembra como ardia o nosso coração? Você lembra como ardia o nosso coração? Ei, meu irmão, a fé voltou. Na mesma hora, olha o que aconteceu. Vou dar sequência aqui no versículo 31. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram um para os outros. Agora a conversa já não era mais de decepção. Agora a conversa já não era mais de tristeza. Agora, após ouvir a palavra de Deus pelo caminho, após ouvir a palavra de Deus do decorrer do caminho de Emaús, agora a conversa é outra entre eles. Já não é tristeza, já não é decepção, já não é angústia, já não é desalento. A conversa agora é outra, e a conversa é ela. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras. A fé voltou. E o que acontece quando a fé voltou? Na mesma hora. Versículo 33. Na mesma hora. Diga assim, meu irmão. Na mesma hora. Mais uma vez. Fala comigo, gente. Na mesma hora. Levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunido os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aí chega, o pessoal está falando: olha, Jesus já voltou, Jesus ressuscitou, Simão, Pedro viu ele. E aí eles falam: espera aí, eu tenho algo a dizer também. Então os dois, versículo 35, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando lhe partiu o pão. Na mesma hora, a rota foi direcionada. Na mesma hora, foi o seguinte: eles olham e falam assim: olha, o GPS do Espírito Santo está dizendo: levanta-se, olhe para o GPS, redirecionando a sua rota, redirecionando, recalculando. E eles voltaram correndo para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é voltar para o propósito. Voltar para Jerusalém é voltar para o lugar da promessa. Ei, estou voltando. Volte para o seu ministério, volte para a sua família, volte para aquilo que Deus reservou para você. A casa de Emaús, do fim ao recomeço. Essa casa que a expectativa de quando eles chegassem nela era dizer para todos o que haviam ficado em casa. Eu fico imaginando essa família, como seria quando esses dois homens chegassem em casa. Tristes, cabisbaixos, e a família perguntasse: o que aconteceu? Você está tão triste, você está tão para baixo, seu semblante está abatido. E eles iam dizer: acabou tudo. Toda a esperança que nós tínhamos morreu. Morreu. E já faz 3 dias. Foi crucificado. Aquele que nós esperávamos que fosse redimir a Israel está morto. Não tem mais esperança, acabou. Essa
seria a situação daqueles homens chegando em casa. Mas quando eles chegam com Jesus, meu irmão, quando eles chegam com Jesus, a conversa foi outra. Eles já chegaram animados, fica conosco, mulher, arruma a mesa, põe pão para nós aqui. E Jesus ali se revela a eles no partir do pão, e eles levantam animados. Eu imagino que eles falam: olha, é ele não morreu, ele ressuscitou, ele está num corpo glorificado, ele estava aqui com nós, ele caminhou com nós, ele falou com nós, ele partiu o pão na nossa frente. É o Jesus que foi morto, mas ele vive, está aqui, estava na nossa casa, estava falando conosco. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele mandou voltar para Jerusalém, e é para lá que eu vou. Meu irmão, eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei qual é a expectativa de quem está em casa te esperando. Talvez alguém viu você sair triste e pensou assim: daqui a pouco ele volta. Mais triste ainda, daqui a pouco ele volta. Não sei como é que você deixou o seu ambiente de trabalho hoje. Você saiu triste lá. Eu não sei como você talvez saiu de uma consulta médica. Talvez você escutou algo que deixou você triste. Mas eu quero dizer para você, Jesus veio encontrar com você aqui para dizer para você que há esperança, porque Ele está vivo, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho esperança de um dia melhor, eu tenho esperança de uma vitória sobre esse problema, eu tenho esperança que a situação vai mudar, eu tenho esperança que as coisas vão se restaurar, eu tenho esperança na cura, eu tenho esperança na porta de emprego, eu tenho esperança na minha família restaurada, eu tenho esperança, porque Ele está vivo, Ele está comigo, Ele está se importando com a minha tristeza, Ele está se importando com a minha dor, e Ele veio ao meu encontro para dizer para mim: acredite na minha palavra, observe a minha palavra, e na minha palavra tem promessa para você, na minha palavra tem vitória para você. Não viva pelas circunstâncias do que você está vendo. O Cristo morreu sim, mas Ele ressuscitou, era promessa. Creia nas promessas da palavra do Senhor, anima o teu coração. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Ei, não desista, volte para o propósito. Volte para o propósito. Volte para Jerusalém, porque é lá que as promessas se cumprirão. Jesus está aqui, e Ele quer voltar com você para a sua casa, mas voltar com o coração ardendo de alegria e não abatido em tristeza. Voltar com o coração alegre, porque você tem ouvido uma palavra da parte de Deus nessa noite. Voltar na esperança, porque o nosso Deus tem promessas a serem cumpridas. E Ele está recalculando a sua rota nesta noite. Amém? Eu convido você a se colocar em pé. Cadê o pessoal do louvor? O Andrei vai saber, porque o Andrei é das antigas. Eu quero, enquanto nós vamos profetizar aqui, declarar com o nosso coração, esse louvor antigo, mas que fala muito sobre essa palavra. E enquanto nós louvamos, você saia do seu lugar. Hoje é o fechamento dessa série, Jesus em minha casa. Eu vou descer, juntamente com a pastora, com o Meneghel, nós vamos ungir você, para que você saia daqui na convicção que você está voltando redirecionado na sua vida, está voltando com a sua rota recalculada, e veio carregado de tristeza, mas vai voltar com o coração ardendo nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. E Deus manda te dizer que nenhuma delas vão cair. Nada do que Jesus tem prometido para você vai deixar de se cumprir. Absolutamente nada. O que Jesus fez naquele dia, naquele entardecer, caminhando com esses homens, foi para lembrá-los
que a promessa está de pé. Mas é importante voltar ao local que era para eles ficarem. Que local é esse? Que local é esse hoje, espiritualmente falando? É o local da presença do Senhor. É o local onde você sente a presença do Senhor. O que esses discípulos tinham que fazer? Qual que era a promessa aqui? Voltar, ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. A promessa, o redimensionamento, é você deixar de se alimentar, de estar, de trocar o ambiente da qual você é alimentado, da qual você é suprido pelo Espírito Santo de Deus, da qual você é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, por outras coisas. Hoje aqui é Jerusalém. Esse altar aqui hoje é Jerusalém. E o caminho, o lugar que você está aí é Emaús. Voltar ao local da promessa é um simbolismo que você vai vir receber do Senhor aquilo que Ele tem te prometido. E você vai levar para a sua casa. Olha, Jesus desapareceu ali em um corpo glorificado, mas Jesus nunca mais saiu daquela casa. Porque Jesus hoje habita nos corações. Os nossos corpos são o templo, o nosso corpo é a casa, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas é necessário você voltar para Jerusalém. Eu não sei quanto tempo você tem andado entristecido, cabisbaixo. A tristeza fez você deixar ministérios. A tristeza fez talvez você caminhar distante da casa do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação. A tristeza fez você tomar decisões, proferir palavras da qual você se arrependeu depois. Porque no momento de tristeza, um momento de amargura, um momento de caos, você disse algo que não devia dizer. E hoje você paga as consequências por isso. Tem 3 coisas que nós devemos cuidar. Primeiro, é não tomar decisões quando nós estamos tristes. Segundo, não prometa nada quando você está feliz. E terceiro, não responda a ninguém quando você está nervoso. E às vezes você tomou atitudes da qual você se arrependeu. Mas hoje Jesus falou com você aqui. E esse louvor fala assim: fica, Jesus, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto nós louvamos ao Senhor com esse louvor antigo, mas faz todo o contexto para essa palavra, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui receber uma unção para você levar para a sua casa, em nome de Jesus.